Diamante negro, você alguma vez já comeu esse chocolate? Pois bem, saiba que este famoso chocolate teve o seu nome inspirado num jogador que mudou a história do futebol brasileiro e que conquistou a primeira bola de ouro para o Brasil. Então vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre Leônidas da Silva, porque aqui nós contamos histórias do esporte. Esse é o Sportstelling. Menino nascido em setembro de 1913 no Rio de Janeiro, a época capital federal do Brasil, onde o seu amor pelo futebol floresceu ainda na infância, numa praia que não existe mais, a Praia Formosa. Leônidas da Silva foi um típico garoto brasileiro onde a sua mãe sonhava que se tornaria médico ou advogado, mas que na verdade ele vislumbrava sua vida inteira ligada ao futebol. Porém, ser jogador de futebol naquela época era muito mal visto perante a sociedade. Temos que lembrar que estamos falando de 100 anos atrás. Mas nada fez diminuir o fascínio do menino Leônidas pela bola de capotão. E a nossa jornada começa no simpático bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Trabalhando como entregador de marmitas no então campeão carioca de 1926 e no hoje humilde Clube São Cristóvão de Futebol e Regatas, clube de toda a sua juventude, Leônidas desenvolveu-se até 1930, quando completou 17 anos de idade e onde começava a guerra entre o futebol amador e o futebol profissional. História essa que contarei em outro momento. Pois bem, Leônidas decide tornar-se profissional e assina contrato com o Sírio-Libanês, clube há muito tempo extinto do Rio de Janeiro. Aos 18 anos de idade, é comprado pelo clube Bom Sucesso. Apesar da pouca idade, ele fez algumas exigências para ser contratado. Por exemplo, 2 ternos, sendo um de linho branco importado e outro de casemiro inglês azul, além de pares de sapatos e paletó. Uma pequena amostra do quanto Leônidas era genial e principalmente de como ele era genioso. Começando a chamar a atenção das pessoas e a desfrutar da cada vez maior popularização do futebol no Brasil, Leônidas e o seu fiel amigo e também atacante Gradim começam a desfilar um excelente futebol sobre os campos, com os 2 atacantes do Bom Sucesso sendo convocados para representar o Brasil na Copa Rio Branco, no Uruguai, em 1932. Agora você imagina a seleção brasileira tendo seus atacantes vindos de um clube de menor expressão do futebol atual. Surreal, né? Leônidas arrebentou com o jogo, marcando 2 gols e ajudando o Brasil a vencer a Copa Rio Branco em solo uruguaio por 2-1. A brilhante atuação de Leônidas no Uruguai o fez ser contratado pelo clube uruguaio Peñarol em 1933, onde infelizmente ele jogou pouco devido a uma lesão no joelho, lesão essa que a atormentaria durante toda a vida, e que o fez retornar para o clube carioca Vasco da Gama em 1934, um dos poucos clubes que aceitava negros em seu elenco à época, e onde ele foi campeão carioca naquele mesmo ano. A sua popularidade aumentava assim como os jornais publicavam reportagens sobre Leônidas, e onde o apelidaram de Homem Borracha, devido à sua mobilidade, elasticidade e ao movimento que iria torná-lo uma estrela do Brasil. Agora vamos dar uma pausa na história para eu te contar sobre este movimento que imortalizou Leônidas, o chute de bicicleta. Apesar de não ser o criador deste movimento, que foi criado em 1914 com o nome de La Chilena, Leônidas o difundiu, tornando-o popular em todo o mundo. A primeira vez que Leônidas fez um gol de bicicleta foi no Campeonato Carioca de 1932, e o gol mais importante feito de bicicleta por Leônidas foi na Batalha de Bordeaux, o jogo entre Brasil e Tchecoslováquia, realizado em 12 de junho de 1938. O juiz ficou tão desnorteado com aquele movimento que ele não sabia se estava dentro das regras do futebol ou não. A partir daquele momento, o mundo inteiro usaria essa técnica. Voltando para a história, com apenas 20 anos de idade, sendo o mais novo do elenco, Leônidas é convocado para a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo de 1934, na Itália. Liderando o ataque, o Brasil de Leônidas foi eliminado pela Espanha, na única partida do Brasil naquela Copa, com placar de 3-1.
Porém, Leônidas jogou tão bem aquela partida, marcando o único gol brasileiro, além de encantar com seus dribles. O futebol brasileiro aumentava o seu status perante o mundo. Após a Copa do Mundo e uma série de jogos com a seleção brasileira, Leônidas retorna para jogar pelo Botafogo, onde conquistou o Campeonato Carioca de 1935. Porém, ele enfrentou bastante preconceito naquela época por parte dos dirigentes que não aceitavam o fato de ter um negro em seu clube. Sendo assim, o Flamengo viu aí a oportunidade de contratar Leônidas e assim o fez em 1936. No Flamengo, pode-se dizer que Leônidas encontrou a estabilidade que tanto precisavam. Lá foi onde a sua popularidade alcançou níveis nacionais, tanto que num concurso promovido por uma marca de cigarros para eleger o jogador de futebol mais popular do Brasil, adivinha quem ganhou? Isso mesmo, Leônidas. Em 1938, ele era uma das 3 figuras mais populares do Brasil, junto com o então presidente Getúlio Vargas e o cantor Orlando Silva. Neste mesmo ano, acontece a Copa do Mundo de 1938, sediada na França, onde a seleção brasileira leva pela primeira vez um esquadrão formado pelos melhores jogadores do país. Nesta Copa, o Brasil entraria como um país que sabe jogar futebol para uma nação que respira futebol, porque através das ondas do rádio, a Copa era transmitida por todo o país. Então vamos falar da famosa Copa do Mundo de 1938. O Brasil começa enfrentando a Polônia. Quem perdesse o jogo estava fora da Copa do Mundo. O jogo começa quente, com Leônidas marcando para o Brasil e a Polônia empatando logo em seguida, para desespero do nosso treinador Ademar Pimenta. Com o jogo terminando 4-4 e indo para a prorrogação. Na prorrogação, Leônidas aparece mais uma vez e marca um gol lendário, o gol de pé descalço, onde ele mesmo narra o fato, abre aspas. Cada jogador tinha apenas uma chuteira. O campo estava lamacento e a chuteira acabou arrebentando. Como eu tenho um pé pequeno, foi difícil encontrar uma chuteira para mim, para trocar com alguém da reserva. O uniforme do Brasil era uma meia preta, com friso verde e amarelo. O juiz não percebeu que eu estava sem chuteira, ou eu não poderia continuar jogando. Fiquei no campo até que apareceu uma jogada. Veio a bola e eu acabei fazendo o gol com o pé descalço. Fecha aspas. O Brasil venceu por 6-5 e na próxima fase enfrentou a poderosa Tchecoslováquia, naquilo que ficou conhecido como a Batalha de Bordeaux. Este jogo entrou para a história das Copas por ser a primeira partida a ter tido 3 expulsões na história desta competição. Este recorde de expulsões só foi batido 68 anos mais tarde, na Copa de 2006. Além das 3 expulsões, 5 jogadores saíram de campo machucados. Destes, 2 tchecos foram parar no hospital. Por estes motivos, esta partida é considerada a mais violenta da história das Copas. Este jogo terminou 1-1, com um gol de Leônidas, e de acordo com as regras da época, teria que haver um outro jogo, o jogo do desempate, onde Leônidas brilhou mais uma vez e ajudou a garantir a vitória do Brasil por 2-1. Ufa! Foi no sufoco, mas avançamos de fase. Chegando às semifinais contra a poderosa Itália, atual campeã do mundo de 1934 e infelizmente sem Leônidas, devido a esses 3 jogos intensos que o Brasil teve, Leônidas estava com cansaço muscular e não teve condições físicas de ser titular naquela partida. E como não havia substituições naquela época, nem a chance de entrar no decorrer da partida ele poderia ter. Com o principal jogador do Brasil fora do time, o Brasil perdeu aquela partida por 2-1 e não conseguiria mais disputar o título. Restava apenas a disputa pelo 3º lugar, que foi conquistado com o retorno de Leônidas e de seus gols. Como você percebeu, esta Copa do Mundo foi recheada de emoções, e Leônidas foi eleito pela FIFA, apesar de não ser o campeão, mas com 7 gols e 3 assistências, a ser eleito bola de ouro da competição, fazendo assim o Brasil receber a sua primeira honraria no mundo da bola de capotão.
A partir daquele momento, o Brasil tornou-se um expoente de futebol para o mundo, e o futebol tornou-se o esporte do coração do brasileiro. Leônidas não conquistou a Copa, mas assim como Zico, Falcão, Alex de Souza, dentre outros, conquistou a idolatria das multidões no Brasil. Após a Copa de 1938, Leônidas voltou para o Flamengo, sendo reconhecido por todos os lugares por onde passava. O Rio de Janeiro adorava Leônidas e ele adorava estar no Rio. Inclusive, também foi campeão carioca pelo Flamengo em 1939. Porém, tudo mudou com o tempo. A relação com a diretoria do Flamengo começou a se desgastar após 1940, porque a diretoria enxergava que ele deveria estar presente em todos os jogos. Porém, Leônidas queria ser poupado em alguns jogos por causa de seu joelho, até que chegamos a uma excursão do Flamengo à Argentina, onde o presidente do Flamengo exigiu a presença de Leônidas nos jogos. E Leônidas não foi, causando um completo mal-estar em todo o clube. A solução dos dirigentes flamenguistas para punir Leônidas, porém, foi extrema. Pediram a prisão do astro. Abre aspas. Ele foi preso por tabela. Mesmo sendo o melhor jogador do Brasil, Leônidas não ganhava tão bem e foi buscar um emprego público. Mas, para regularizar a documentação, arranjaram um certificado de reservista falsificado, fecha aspas, como conta André Ribeiro, autor de uma biografia sobre o craque. Abre aspas novamente. O Flamengo entrou com um processo e ele foi preso pelo Exército. A prisão durou 8 meses e foi folclórica, ainda que os militares precisassem cumprir a pena. Fecha aspas. O Diamante Negro tentou ficar livre do Flamengo, mas a justiça manteve seu passe preso aos cariocas. Tudo mudaria em 1942, onde a resolução para o imbróglio só aconteceu quando o São Paulo Futebol Clube manifestou interesse pelo craque. Por 200 conto de réis, onde um conto de réis era igual a 1 milhão de réis, ou seja, o valor da contratação era de 200 milhões de réis, uma fortuna em 1942. Leônidas se despediria do Rio de Janeiro, onde tinha sido tantas vezes campeão, mas sem ninguém para apoiá-lo na estação central do Brasil, e pegaria o trem rumo a São Paulo, que seria a sua casa dali para frente. Mas, ao contrário do Rio de Janeiro vazio para Leônidas, a cidade de São Paulo receberia o melhor jogador de futebol do Brasil de uma forma apoteótica. Leônidas desembarcou na Estação do Brás e foi recebido por quase 10 mil pessoas. Já a estreia contra o Corinthians ainda hoje é o recorde de público do Pacaembu, 72.108 pagantes. Os relatos dos jornais da época são incríveis. Às 10 horas, o público começou a chegar. Ao meio-dia, o estádio estava lotado. E às 13 horas, os portões foram trancados. Não dá nem para dizer que contavam as pessoas a mais, porque não dava para entrar ou sair. As desconfianças sobre Leônidas eram grandes em São Paulo. Afinal, o jogador vinha sofrendo com os problemas no joelho e acabara de passar 8 meses na prisão. O grande time montado pelo São Paulo rendeu não só uma, mas 5 conquistas do Campeonato Paulista, na década mais vitoriosa do clube até os anos 1980. O time cresceu graças ao talento de Leônidas, como confirma André Ribeiro, abre aspas. Ele representou tudo para o São Paulo. Não é à toa que o clube o reverencia até hoje. Leônidas abriu as portas para o São Paulo ser grande. A contratação foi o marco zero para o clube, levando-o aos títulos e garantindo uma grande massa de torcedores. Fecha aspas. Leônidas da Silva encerrou a carreira em 1950. Presente em 2 Copas do Mundo, não teve a chance de participar da terceira, tendo atuado pela última vez com a camisa amarela em 1946. Mesmo sem entrar em campo, permaneceu ligado ao futebol como dirigente e como comentarista. Já em 1974, teve que se afastar dos trabalhos ao ser diagnosticado com mal de Alzheimer. O craque viveu até os 90 anos,
falecendo em 2004. Deixou como legado uma história riquíssima, a lembrança por ter sido um dos melhores jogadores da história e a transformação de dois dos clubes mais vitoriosos do Brasil.